Ele acaba usando suas amigas tímidas como inspiração para desenhar seu mangá. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Naquela tarde, enquanto Itoi trabalhava em seu novo mangá, ele de repente suspirou e disse que precisava apertar um par de bolas de alívio naturais. Sua assistente, a XU, virou-se para olhá-lo no momento em que as palavras saíram de sua boca. E ele assegurou a ela que suas razões eram puras. Ele entregou o manuscrito em que estava trabalhando para ela, enquanto explicava a razão por trás de suas palavras. Aconteceu que o personagem dele deveria esbarrar na sua paixão e apalpar seus atributos acidentalmente. No entanto, Aitou sentia que não conseguia retratar isso adequadamente em seu desenho, já que nunca tinha tocado em um par de atributos antes. Isso fez a Shizu olhar para ele com desprezo, enquanto dizia que não se importava com o problema dele. No entanto, isso não desencorajou o descarado degenerado, porque ele continuou falando. Ele disse que precisava tocar em um par de melões e gravar a imagem na memória para poder desenhar a cena de acordo. Infelizmente, ele não podia sair pedindo a mulheres aleatórias que o deixassem apalpar seus enredos, então ele perguntou, ou melhor, insinuou, que seria de grande ajuda se a XU se voluntariasse como tributo. Antes de concordar, a XU perguntou se ele tinha outras intenções, e o porco mal intencionado admitiu que sim. Isso lhe rendeu outro olhar, então ele implorou para deixá-lo assistir enquanto ela inspecionava os balões. Como qualquer pessoa que se preze, a Shizu recusou porque o pedido dele era inapropriado. Mas quando ela percebeu o olhar deprimido que ele usava, disse sim. Depois, ela se levantou e começou a fazer o que ele pediu, o que o deixou mais feliz do que uma criança na manhã de Natal. No entanto, ele admitiu que a performance dela foi um pouco mediana em comparação com a dançarina exótica que ele viu na noite anterior, e ela mandou ele calar a boca. O dedo continuou sua observação e disse que isso o ajudaria a desenhar a melhor cena de todas. Sua curiosidade logo falou mais alto, então ele apertou os lugares sem pensar. Sim, garoto. A Shizu ficou tão chocada que ficou vermelha no rosto quase imediatamente, e mesmo que o Itoi, com mente de incel, tenha tentado se desculpar, ele foi agraciado com um tapa roubador de almas. Mais tarde naquele dia, Meru, sua editora, veio até sua casa e o chamou de o maior idiota que já andou pela Terra depois de ler seu manuscrito. A parte final do manuscrito tinha o protagonista do manga pedindo a sua paixão para mostrar a calcinha. Se tivesse sido uma pessoa normal que tivesse escrito isso, a garota teria recusado e chamado a atenção dele por isso. Mas como Aitou era o idiota trapalhão que escreveu, a garota concordou. Meru teve que pedir para ele reescrever essa parte, mas Aitou não achou que havia algo de errado. Ele argumentou que não havia problema algum em a garota atender ao pedido do protagonista, já que ela gostava dele, o que chocou a Shizu e Mihari. Mihari então disse que ele era um daqueles caras que acreditavam que podiam tocar nas tramas de suas namoradas quando e onde quisessem. Aitou não negou, e começou a explicar como ele faria isso se tivesse uma namorada. Mas Mihari disse-lhe para parar de sonhar, pois estava destinado a morrer solteiro. As palavras dela o chocaram, e quando ele se voltou para a Shizu para defendê-lo, ela ficou do lado de Mihari. Mihari então disse a ele para refazer a cena, mas isso apenas deixou Aitou deprimido, e ele reclamou sobre como ela não o deixava viver seus sonhos através do seu mangá. Meru tentou dizer a ele que precisava ser realista, mas ele segurou a cintura dela enquanto lamentava e perguntou se ela já teve um sonho. Mihari disse que seu sonho era publicar muitos bons mangás, casar com um homem carinhoso e ter 2 filhos. Itou achou que os sonhos dela eram fofo, então ele disse isso e começou a se contorcer como uma minhoca. Mihari ficou envergonhada, então ela gritou para ele calar a boca e perguntou sobre os sonhos dele. Itou disse que seu sonho era que uma garota confessasse seu amor por ele antes de morrer, mas as garotas não acharam que isso fosse possível. Mihari então perguntou a Shizu qual era o seu sonho, e a Shizu disse que queria ser uma artista de manga que não incomodasse sua editor. Poucas horas depois que Mihari saiu, Itou se viu em um dilema. Ele não conseguia decidir se uma visão completa ou parcial da calcinha seria melhor para seu mangá. A Shizu parecia não achar que importava, mas Itoi disse que era uma questão importante que poderia decidir o destino do seu mangá. Este indeciso disse que muitos dos seus fãs preferiam um vislumbre parcial de calcinha, e sempre afirmavam que as cenas completas que ele desenhava faziam o interesse amoroso do protagonista parecer uma prostituta de zona vermelha. Como? Enquanto falava, ele caiu de joelhos e derramou algumas lágrimas sobre seu precioso manuscrito. Então a Shizu aconselhou a não desenhar cenas de calcinha. A princípio, Aitou achou a ideia estúpido, mas depois de olhar para ela e imaginar como seriam suas calcinhas, ele mudou de ideia. Ele declarou que era muito melhor imaginar que tipo de roupa íntima uma garota usava do que exibi-las completamente, provando mais uma vez que sua mente era tão suja quanto um lixão. No entanto, quando a Shizu perguntou se ele estava bem em não desenhar calcinhas em seu mangá, ele ficou triste novamente, e assim, retornou ao seu dilema inicial. Mais tarde, naquela semana, Mihari foi às compras, pois era seu dia de folga. Imagine a surpresa dela ao encontrar Aitou na loja de lingerie com o braço cheio de roupas íntimas. Ele disse a ela que as comprou como material de referência para seu mangá e garantiu que fez os atendentes da loja acreditarem que eram presentes para que as mulheres não o vissem como algum tipo de pervertido. Ainda assim, Mihari o repreendeu por fazer algo tão estranho, mas ele não se importou e perguntou se ela costumava fazer compras na loja. Mihari disse que não era da conta dele, mas ele fingiu não ouvir e começou a tocar em um conjunto de lingerie que jurou que ficaria bem nela. Sua voz alta chamou a atenção dos outros clientes, fazendo Mihari se sentir envergonhada. Então ela o nocauteou e o carregou para fora para gritar com ele. Ela o chamou de todos os tipos de nomes, mas eu argumentei que colecionar roupas íntimas fazia parte do trabalho dele, então ele não precisava fingir. Meru então ressaltou que as ações dele a envergonharam na loja e disse que não conseguia mais mostrar o rosto lá novamente. Isso fez com que ele prometesse se tornar o comprador de lingerie dela, mas ela pisou na cabeça dele e disse que não queria a ajuda dele. Quando ela virou-se pra ir embora, ele chamou por ela dizendo que tinha muitos sutiãs que ficariam bonitos nela. Assim que Mihari virou-se pra dizer que não queria, tirou um sutiã tamanho duplo A e disse pra ela experimentar. Meru ficou envergonhada porque aqueles ao redor começaram a sussurrar sobre como ela tinha prateleiras pequenas, mas Aitou não percebeu isso e continuou falando até que ela o golpeou novamente. Alguns dias depois, a Shizu estava apenas lembrando Aitou que sua nova assistente retomaria o trabalho naquele dia quando ouviram uma batida na porta. Quando Aitou abriu, ele encontrou uma garota de cabelo castanho que se apresentou como Rina, sua nova assistente. Após convidá-la para entrar, ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa que ele pedisse, pois era uma grande fã dele. E como esperado, o delinquente inútil perguntou se seus serviços incluíam atividades indecentes. Rina respondeu dizendo que contanto que ele assumisse a responsabilidade, ela não
mente. E isso permitiu que o tolo delirante começasse a imaginar toda a sua vida com ela, até que a Shizu o trouxe de volta à realidade, batendo em sua cabeça com um livro. Ela então perguntou a Hina se tinha certeza absoluta de que Ito era o tipo de pessoa para quem ela queria trabalhar, e ela disse sim. A campainha tocou, e o entregador deixou um pacote para Ito. Dentro da caixa havia calcinhas que ele havia encomendado online, já que Mihari o proibira de ir à loja de lingerie. Quando ele as tirou, a Shizu perguntou a Hina se ela ainda acreditava que Ito era qualquer coisa além de um esquisito cheirador de calcinhas, e Hina disse a ela que gostava de Ito do jeito que ele era. Isso apenas fez a Shizu ter certeza de que Hina ou tinha mau gosto para homens ou um fetiche secreto por maluquices, já que ela ainda via Ito como alguém que valia a pena admirar. Claro, ela não disse nada pra Hina. Ela apenas observou enquanto Hina se aproximava de Ito e lhe dizia que as calcinhas que ele estava segurando eram fofas. O comentário dela o pegou de surpresa, então ele rapidamente explicou que só comprou a roupa íntima para referência. Propósitos. Durante sua explicação, ele deixou escapar que costumava cheirá-las e usá-las na cabeça como um esquisito. E a Shizu disse a ele que passatempos nojentos não eram coisas que ela desejava saber. Como sempre, o tolo obtuso não se deixou afetar por suas palavras duras e insistiu que começassem a trabalhar no manuscrito, pois tinham um prazo a cumprir. Ele instruiu Hina a cuidar do sombreamento para o manuscrito, mas a garota boba não fazia ideia do que ele queria dizer, então pulou em suas costas dizendo que era a sua sombra, o que o surpreendeu. Após uma breve conversa com ela, Ito e a Shizu descobriram que Hina não sabia desenhar mangá e só tinha se candidatado ao emprego, porque sabia que seria a oportunidade perfeita para ela trabalhar com Ito. Ito teve que ligar para Mihari para descobrir por que ela tinha enviado Hina para o seu lugar sem verificar adequadamente suas credenciais, e Mihari lembrou-lhe que tinha dito que não se importava se a nova assistente sabia desenhar, contanto que ela fosse fofa. A Shizu estava prestes a dizer algo para Hina, mas Ito foi mais rápido e anunciou que Hina estava contratada, o que fez Hina gritar de alegria. A Shizu contestou sua decisão, lembrando de que eles precisavam de toda a puta ajuda possível, porque o prazo para o manuscrito era o próximo dia. Ito assegurou que eles poderiam cumprir o prazo, porque ele tinha toda a intenção de ensinar a Hina a desenhar, e Hina o apoiou dizendo que aprendia rápido. A Shizu tentou recusar, mas a dupla ajoelhou-se diante dela e implorou para que reconsiderasse sua decisão, então ela concordou em ajudá-lo a ensinar Hina porque não pôde resistir aos seus grandes olhos de cachorrinho. No entanto, disse a Ito que ele deveria contratar alguém que soubesse desenhar na próxima vez que ele anunciasse uma vaga para um. Alguns dias depois, Mihari veio informar Ito que seu mangá ficou abaixo da média na pesquisa que ocorreu no mês passado. Mas o tolo não estava nem um pouco incomodado com isso. Ele disse que não se importava com a classificação do seu mangá, desde que pudesse desenhar todas as calcinhas que quisesse, então Mihari perguntou se o cérebro dele só tinha espaço de armazenamento suficiente para pensar em calcinhas, ao que ele respondeu sim. Irritada, ela gritou com ele, dizendo que o motivo de seu mangá ser impopular era porque ele era um canalha culto. Ito ficou genuinamente surpreso com o desabafo dela e provou que sua cabeça era tão vazia quanto a conta bancária dela, perguntando se havia algo de errado em ser um canalha. Ambas as meninas disseram que sim, então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele prometeu não desenhar calcinhas novamente. Vê-lo daquela maneira fez Mihari se sentir mal, então ela explicou que tudo o que queria era que ele mudasse seu lascivo comportamento. Em vez de prometer isso, Ito disse que começaria a desenhar enredos no lugar de calcinhas. Você pode fazer? Então Mihari deu um suplex. Quando ele se recuperou, Mihari disse pra ele pensar em maneiras de tornar seu mangá interessante para os leitores. No entanto, Ito não conseguia pensar em nada e estava prestes a esgotar seu cérebro do tamanho de um amendoim quando a Shizu sugeriu que ele introduzisse um rival amoroso para seu protagonista. Mihari achou uma ótima ideia e listou algumas características que o novo personagem deveria ter. No entanto, Ito discordou e disse que dar ao rival todas as qualidades de Gojo e Nanami o tornaria um parceiro mais adequado para a paixão do protagonista, e ele não gostou disso. Enquanto reclamava, revelou que o mangá era para ser uma materialização de seus sonhos. Mihari teve que dizer-lhe que seus sonhos eram um grande lixo, e aconselhou-o a encontrar um sonho como o de Martin Luther King Jr., quando ele a ignorou e continuou, lamentando. A Shizu sugeriu que ele escrevesse a história de maneira que o novo personagem não batesse na garota. Qualquer outra pessoa teria sabido que isso era o certo a fazer, mas, como todos sabemos, Ito era mais burro que uma porta. Então ele não pensou nisso. Imediatamente ele voltou à sua mesa e escreveu um novo esboço da história em que o rival do protagonista morre quase assim que é apresentado. No dia seguinte, enquanto trabalhavam em outro manuscrito, a Shizu repreendeu Ito por sempre deixar tudo para a última hora. Ser repreendido fez o idiota chorar, e ele admitiu que estava ocupado jogando um novo jogo de simulação de encontros. Isso fez a Shizu dizer que ele não tinha nada que jogar um jogo de encontros, já que nunca tinha tido uma namorada em toda a sua vida miserável. Assistir a discussão fez Hina perguntar a Shizu como ela conseguiu o trabalho de assistente de Ito. A Shizu disse a ela que se candidatou ao trabalho há 1 ano, e no momento em que Ito a viu, teve uma hemorragia nasal. Quando ele recuperou, ele a convidou para sua casa e agradeceu por aceitar o trabalho com tão pouco aviso. Logo ela percebeu que ele estava agindo de maneira estranha, mas decidiu não dizer nada ou apontar isso. No entanto, Ito a surpreendeu ao pedir desculpas pelo jeito que estava agindo e admitiu que ela era a primeira garota com quem ele teve a oportunidade de ficar a sós em seu quarto. Quando ele percebeu como dizer algo assim era estranho, ele se levantou e foi buscar uma bebida para ela. Ao retornar, ele tentou entregar a ela o copo, mas os dedos de Shizu o tocaram acidentalmente, o que o fez entrar em pânico. No momento seguinte, ele deixou cair o copo, fazendo com que o conteúdo se derramasse sobre a camisa de Shizu. Quando ele tentou limpar a mancha com um pano, ela lhe deu um tapa que formatou seu cérebro por tocá-la nos globos saltitantes. Depois do incidente, eles se sentaram para trabalhar, mas Ito continuou chorando. Então a Shizu tentou fazê-lo se sentir melhor, pedindo que ele mostrasse como fazer algumas coisas para o manuscrito. Quando o dia terminou, Ito ficou com ela na porta e pediu desculpas pelo seu comportamento inadequado. Ele também disse que não a culparia se ela se recusasse a voltar ao trabalho no dia seguinte. A Shizu disse que voltaria, pois ele era um artista de mangá muito talentoso e ela queria aprender com ele. Sua declaração deixou Ito tão feliz que ele esqueceu de si mesmo e se lançou sobre ela para um abraço. No presente, quando a Shizu concluiu sua história, Hina disse que parecia o começo de um filme romântico. Mais tarde, naquela semana, Ito procurou em um dos armários da sala alguns materiais de referência que ele precisava para a arte de fundo do próximo capítulo.
Enquanto revirava as caixas, ele acidentalmente puxou uma com muita força, fazendo-a cair e derramar todo o seu conteúdo no chão. Infelizmente, a caixa continha apenas sua coleção de revistas adultas, e quando as garotas as viram, ele ficou envergonhado. E Shizu apontou que ele deve amar observar tramas sem armadura, por ter tantas. Enquanto Rina disse que, como ele tinha tantas revistas obscenas, tinha certeza de que seu canto estava sempre esvaziado. Ito tentou se defender dizendo que comprou as revistas para o trabalho, mas as garotas não acreditaram nele. Rina continuou olhando pela pilha, e quando encontrou uma com uma modelo que se parecia com Ishizu, ela mostrou para ela. Isso levou Ishizu a dar outra olhada na revista que estava segurando, e foi quando percebeu que a modelo nela parecia a Rina. Ishizu não achou que fosse coincidência, e Ito admitiu que comprou aquelas revistas porque ambas as modelos tinham uma semelhança impressionante com as garotas. No entanto, ele jurou que nunca tirou suas meias favoritas quando leu a revista. Mas Ishizu não acreditou nele. Ela o encarou com um olhar mortal que logo o fez cantar como um pássaro e contar todos os seus segredos. Ele revelou que comprou as revistas para fazer treinamento de imagem para quando seu relacionamento com qualquer uma delas se tornasse classificação para maiores de 18 anos. Ishizu garantiu a ele que isso nunca aconteceria, o que genuinamente chocou Ito, porque ele poderia jurar que havia uma conexão entre eles. Sendo um verdadeiro dramalhão, ele caiu de joelhos enquanto soluçava e exigia saber por que ela não o considerava um parceiro em potencial. Ishizu disse a ele que era porque ele era esquisito, mas Rina, a eterna guru do amor esperançosa, jurou que com o tempo Ishizu perceberia seu valor. Ishizu disse que para isso acontecer, ele teria que se livrar das revistas com seus sósias como modelos de capa. Ito ficou chocado com o pedido dela e teve um monólogo interno sobre como sentiria falta de suas preciosas revistas. No fim, ele não conseguiu fazer isso e implorou a Ishizu para deixá-lo mantê-las, já que eram importantes para ele. A resposta dela ao pedido dele foi rasgar a revista na frente dos olhos dele, transformando-o em um amontoado de lágrimas. Dias depois, Ito se despediu de Rina após o trabalho do dia e voltou para pedir a Ishizu para ir para casa, pois já estava ficando tarde. Ishizu então levantou-se, mas perguntou se poderia passar a noite em vez de ir embora. Sim, querida. A pergunta dela o surpreendeu. E claro, ele presumiu que ela queria passar a noite para descobrirem quão altos poderiam ser seus vocais. No entanto, todas as esperanças de deitar-se com Ishizu desapareceram quando ela desmaiou, e ele começou a entrar em pânico. A primeira coisa que ele pensou em fazer foi trocar as roupas dela, e quando estava prestes a tirar sua calcinha também, a Shia acordou e deu-lhe um tapa. Esse tapa foi suficiente para fazê-lo recobrar o juízo. Então ele a vestiu com uma de suas roupas de dormir e a deitou no futon. Como ele nunca tinha cuidado de uma pessoa doente antes, não fazia ideia do que tinha que fazer, então tentou várias coisas. Primeiro, ele tentou encontrar um livro para ler para ela, porque presumiu que ela estava entediada. Isso acabou antes de começar, porque ele derrubou outra caixa cheia de mais revistas sujas. Em seguida, ele tentou cozinhar e quase incendiou a casa, então desistiu e voltou pro quarto. Ao sentar-se perto da estante, só conseguia se sentir deprimido, pois sabia que Ishizu continuaria vendo-o como um inútil saco de ossos. Ishizu garantiu-lhe que ele já tinha feito o suficiente por ela e sugeriu que jogasse seu jogo de simulação de namoro para relaxar. Ito tentou recusar, mas ela o convenceu que era tudo o que ele podia fazer enquanto ela descansava. Então ele concordou. Quando ela acordou mais tarde, sentiu-se muito melhor, e Ito finalmente fez um prato que não queimou até as cinzas. Ele colocou uma bandeja com um mingau de arroz que ele havia feito diante dela e perguntou-lhe: comer. Ishizu agradeceu pela comida e disse que ele tinha feito um bom trabalho ao prepará-la depois de provar. O elogio a deixou tão feliz que ele esqueceu que ela estava doente e tentou abraçá-la. Seus movimentos repentinos surpreenderam Ishizu, que levantou o prato de mingau pouco antes de ele se aproximar. Ito gritou de dor porque a papa quente havia lhe dado um tratamento facial que ele nunca esqueceria por um tempo. No dia seguinte, Mahiri passou para informar Ito que tinha contratado uma nova assistente temporária que sabia desenhar, já que Ishizu estava doente. A garota era apelidada de super assistente e conseguia completar qualquer manuscrito com uma velocidade e qualidade incríveis. Mahiri avisou Ito que a garota não tolerava muitas coisas e iria embora se ele fizesse ou dissesse algo que a irritasse. Poucos momentos depois, a campainha tocou. Então Ito correu para abrir a porta, animado para conhecer sua nova assistente. A garota se apresentou como Sena, e já que acreditava ser a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado, disse que ele deveria ser grato por ela concordar em trabalhar para um artista medíocre como ele. Mahiri nervosamente deu-lhe as boas-vindas e pediu a Ito que fizesse o mesmo, o que ele fez. O único problema foi que ele deu um tapinha na cabeça dela e a chamou de fofa porque ela era muito baixinha. O comentário irritou Sena porque ela acreditava que ele estava zombando dela por ser verticalmente desafiada. Mahiri rapidamente interveio e pediu desculpas pela grosseria de Ito, dando socos seguidos no estômago dele. Quando finalmente entraram, Sena sentou-se à mesa de Ito e exigiu ver o trabalho que ele precisava que ela... fazer? Ito tentou apontar que ela estava na cadeira dele, mas Mahiri o calou e disse para ele fazer o que Sena pediu. Ele entregou a ela uma folha de desenho e pediu que ela esboçasse o fundo. Sena pegou o papel e devolveu para ele em menos de 1 minuto, dizendo que tinha terminado. Ito ficou tão impressionado com a qualidade do desenho que ofereceu a ela alguns lanches como recompensa. Sena ficou feliz por ser recompensada, mas de repente mudou de tom e disse para ele não esquecer o seu lugar. Mahiri pediu desculpas em nome de Ito. Então Sena sentou-se novamente para continuar seu trabalho. Ela pegou o frasco de tinta para poder traçar o desenho que fez, mas a tampa estava bem apertada e ela teve dificuldade em abri-la. Em vez de pedir ajuda, ela se levantou e anunciou que não estava mais com vontade, então ia para casa. Mahiri presumiu que tinham feito algo para irritá-la, então começou a pedir desculpas na esperança de que isso fosse suficiente para fazê-la ficar. Enquanto isso, Ito já havia deduzido o problema. Então depois de abrir a garrafa de tinta, ele disse a Sena que era normal as tampas ficarem presas. Ele pediu que ela o avisasse na próxima vez que não conseguisse abrir a tampa, e Sena respondeu dando-lhe um soco. Felizmente, ela era tão fraca que seus socos não fizeram nada para machucar Ito, mas isso não significava que ela parou de tentar machucá-lo. Enquanto ela deu um soco nele, disse que preferia ir pra casa a depender de um tolo incompetente como ele. Isso fez Mahiri perceber que ela sempre deixava um trabalho com raiva, porque não queria depender dos outros. Quando ela apontou isso, Sena admitiu que não pareceria legal se as pessoas descobrissem que ela era uma fraco. De repente, ela foi puxada para um abraço por Ito, que disse que não importava porque ela era fofa. Sena sentiu-se desconfortável e tentou se afastar, mas o idiota se recusou a soltá-la até que Mihari interveio. Enquanto o repreendia, Sena correu embora, gritando que o faria pagar por assediá-la. Alguns dias depois, ela voltou e disse a Ito que tinha algo muito importante para lhe dizer. Então o idiota deixou a droga. Então ela queria confessar seu amor por ele. Sena ignorou sua pergunta
pergunta estúpida e tirou um papel com uma conta do que ele lhe devia escrita nele. Ao ver o valor na conta, Ito disse que não podia pagar. Na verdade, ele não precisava pagar nada a ela, porque ela nem foi muito longe em seu trabalho naquele dia, mas ele era um bom homem. Quando ela perguntou por que ele não podia pagar, ele disse que tinha gastado todo o seu dinheiro para comprar um novo jogo, então ele estava falido. Senna nem ficou surpresa que ele estava sem dinheiro, já que ela já o tinha apelidado de prefeito de Faliduville. Ela disse que estava disposta a aceitar o corpo dele como pagamento. Eu não culpo você, negócio muito bom. E como todo macho de sangue quente pensando com seu mastro, Ito concordou. No entanto, ele logo percebeu quão estúpida foi sua decisão, porque o plano de pagamento de Senna era bem diferente do que ele tinha em mente. Ela de repente o empurrou para dentro de casa e puxou um chicote, com o qual bateu nele enquanto dizia que era retaliação pelo que ele fez no outro dia. Ito tentou fugir, mas ele tropeçou e caiu de cara no chão e coincidentemente suas costas ficaram arqueadas perfeitamente, dando a Senna acesso ao seu traseiro. Sentindo-se muito como Christian Grey, Senna começou a chicotear Ito por todo o corpo, e a Shizu, que estava em sua mesa, continuou fingindo ignorar a encenação deles. Data. Depois de um tempo, Senna sentou-se nas costas de Ito e perguntou como ele se sentia após a surra que ela acabara de lhe dar. Ito disse que estava bem porque ela não era poderosa, e seus chicotes não o machucaram tanto quanto ela pretendia. Ele disse que sentiu apenas um leve ardor e admitiu que gostou da sensação dos pêssegos macios, mas firmes dela em suas costas. Imediatamente, Senna pulou de suas costas e começou a chicoteá-lo novamente, esperando que isso fizesse diferença. No entanto, tudo o que conseguiu foi alimentar o mais novo fetiche de Ito, e ele decidiu intensificar as coisas tirando a camisa. Vê-lo sem camisa fez Senna gritar e correr para a Shizu pedindo ajuda, mas a Shizu disse que não queria nada a ver com a esquisitice deles. Festa. Ito continuou implorando a Senna para chicoteá-lo, mas a pobre garota estava tão traumatizada que continuava recusando. Isso continuou por um tempo até que Mihari apareceu e espancou Ito em nome da Senna. Nome. Pouco depois que Senna saiu, Mihari olhou o manga que trouxe com ela e disse a Ito que ele precisava incluir um mascote fofo em seu manga. Ela disse que mascotes fofos eram a nova tendência e adicionar um ao manga dele melhoraria seu popularidade. Ito disse a ela que um mascote não combinaria com seu mangá, mas mudou de ideia quando a Shizu disse que gostou da ideia. Ele perguntou que tipo de mascotes ela gostava, esperando usar suas preferências como referência para seu mascote, e ela mostrou a ele a figura de mascote de urso lento que tinha com ela. Ito e Mihari não concordaram que o mascote era fofo, mas como ele era o rei dos simplórios, Ito seguiu o jogo e desenhou algo semelhante ao urso. A Shizu rejeitou os primeiros esboços porque sentiu que ele estava zombando do urso, então ele desenhou um usando calcinhas descombinadas e um chapéu de seda. A Shizu se apaixonou instantaneamente por ele, então ele decidiu desenhar outro, que se parecia com um gato com um grande bigode. E o Kyakumako, antes ela amou o desenho e elogiou Ito por fazê-lo, o que o fez corar. Ela implorou para que ele fizesse mais desenhos do gato, prometendo fazer qualquer coisa que ele quisesse em troca. Então ele perguntou se ela faria pote com ele. A Shizu disse para ele não abusar da sorte, então ele controlou seus hormônios e fez a maioria dos desenhos do gato em diferentes poses. Alguns dias depois, enquanto trabalhavam, a Shizu disse que gostaria de conseguir alguns produtos do mascote. Ito então a surpreendeu com um recorte de papelão da cabeça do gato, que ele havia feito em algum momento entre desenhar e jogar jogos. Rina achou que estava incrível, mas a Shizu disse que ele poderia fazer melhor, então Rina sugeriu fazer um bichinho de pelúcia que se parecesse com um gato. Ito gostou da ideia, então quase imediatamente os dois começaram a trabalhar no bichinho de pelúcia, e quando terminaram, apresentaram para a Shizu. O bichinho de pelúcia de Ito parecia que tinha sido mastigado por um cachorro, então ela o rejeitou e pegou o de Rina. Feito. Ito ficou tão triste que saiu correndo de casa em lágrimas e só parou quando notou um gato que se parecia com o que ele havia desenhado. Como o gato não tinha dono, Ito o levou com ele. E quando ele voltou para casa, ele apresentou a Shizu, que instantaneamente se apaixonou por ele, causando ciúmes em Ito. Certa noite, enquanto a Shizu e Mihari caminhavam para casa juntas, a Shizu perguntou a Mihari há quanto tempo ela conhecia Ito. Então Mihari disse que se conheceram no ensino médio. Ela disse que no dia em que ela começou a falar com... Ela estava se sentindo desanimada porque um editor lhe disse que sua arte não era boa o suficiente para mangá. Enquanto ela se afundava na tristeza, ela olhou para a mesa de Ito e o viu desenhando o mangá. Seu estilo de arte era bom, então ela perguntou se podia ver seu desenho. Seu desejo repentino de falar com ele o pegou de surpresa. Então ela se desculpou por assustá-lo, e os dois foram para o telhado para conversar. Enquanto estavam lá, ela elogiou suas habilidades de desenho e Ito disse a ela que desejava compartilhar sua paixão com todos através de mangá. Isso a levou a perguntar qual era a sua paixão, e o bobo alegremente mostrou a ela esboços de calcinhas que ele tinha feito. Ele continuava a empurrar o bloco de desenho na cara dela e perguntava se eram bonitas. Então ela deu um soco no rosto dele. Alguns anos após se formarem na escola, ela lhe disse que havia se tornado editora. Então ele levou seu mangá para ela. E assim começou a jornada deles como uma dupla escritor e editora. Algumas semanas depois, uma decepcionada Mihari informou a Ito e a Shizu que os últimos capítulos do mangá de Ito haviam ficado em último lugar na pesquisa recente. Ito teve a insolência de perguntar por que isso aconteceu quando tudo o que ele havia desenhado no último capítulo eram diferentes tipos de calcinha. Mihari teve que apontar para o viciado em meias avoado que sua obsessão por calcinhas era a razão pela qual seus leitores estavam abandonando seu manga. Ela então disse a ele que, até a popularidade de seu manga aumentar, ele não estava autorizado a desenhar cenas de calcinhas. Isso o deixou triste, então ele foi ao parquinho para clarear a mente e pensar em uma forma de ganhar popularidade sem desenhar calcinhas. Enquanto ele estava sentado em um balanço, uma menina se aproximou dele e quando ele viu que ela tinha a revista em que seu mangá era publicado, ele perguntou se ela gostava de mangá. Ela disse que sim, e ele falou que a revista que ela tinha com ela tinha uma seção com seu mangá, mas a menina não estava interessada no que ele tinha a dizer. Ele percebeu que ela estava olhando faminta para o chocolate que ele tinha no bolso, então ele o ofereceu a ela. Para sua surpresa, ela sentou-se entre suas pernas depois de pegar o chocolate, fazendo-o se perguntar se ela já tinha ouvido o termo perigo de estranhos antes. Enquanto a garota começava a folhear a revista, Ito apontou para seu mangá e perguntou se ela já o tinha lido antes. Ela disse a ele que tinha e disse que costumava gostar do mangá até ficar tão chato,
fato, ouvir alguém além de Mihari dizer essas palavras pra... Isso fez com que ele perguntasse se a constante exibição de calcinhas era a razão pela qual ela não gostava do mangá. Em vez de dizer sim ou não, a garota perguntou se ele gostava de calcinhas e ele disse que sim, mas explicou que não era um esquisito que fazia as pessoas mostrarem suas calcinhas pra ele. Ela então disse a ele que os últimos capítulos do seu mangá estavam focando tanto em calcinhas que parecia que a Momoi, a personagem feminina principal, não importava mais. Ela disse que isso a fazia sentir-se triste por Momoi. E Ito finalmente entendeu porque Mihari insistia que ele reduzisse o desenho. Calcinha. Ele caiu de joelhos e gritou um pedido de desculpas a Momoi, fazendo todos os presentes olharem pra ele como se ele tivesse perdido o juízo. No meio do pedido de desculpas, ele olhou pra cima e viu Mihori olhando pra ele. E quando perguntou por que ela tinha vindo, ela o repreendeu por estar procrastinando. Antes que ela pudesse mandá-lo pra casa, ela notou a garota com quem ele estava falando e, pra surpresa de Ito, chamou-a de editora-chefe. Ela então apresentou a garota a ele como Minano, a editora-chefe da revista em que trabalhava, deixando-o com a boca aberta. Poucos dias depois, Ichizue levou o manuscrito em que estava trabalhando para Mihori, que o rejeitou por não ser bom o suficiente. No caminho pra casa, ela encontrou Ichizue, e quando ele viu o quão triste ela parecia, perguntou qual era o problema. Ichizue explicou que mais um dos seus manuscritos tinha sido rejeitado por Mihori, porque não era bom o suficiente para ser serializado. Ito ficou surpreso ao saber que ela estava enviando manuscritos para Mihori, e perguntou por que ela não o procurou para orientação. Ichizue admitiu que não queria arriscar porque sabia que ele insistiria para que ela desenhasse algumas calcinhas. Desenhos. Quando Ito perguntou se ela queria se tornar uma artista de mangá profissional, ela disse que sim. A resposta dela o fez entrar em pânico, pois ele não suportava a ideia de não vê-la todos os dias, então implorou para que ela ficasse com ele. Ichizue disse que não podia desistir de seus sonhos por ele porque queria tocar o coração das pessoas com seus histórias. No entanto, ela estava grata a ele porque foi ele quem a ensinou a desenhar, e se ela um dia se tornasse uma artista de mangá profissional, seria graças a ele. Ouvir ela dizer isso o fez lacrimejar, e ele admitiu que, embora ficasse triste em vê-la partir, ele ficaria muito orgulhoso dela. Ele prometeu ajudá-la a alcançar seus sonhos, e Ichizue estava prestes a agradecê-lo, quando ele acrescentou que se mudariam para um lugar maior quando ela se tornasse uma artista de mangá profissional. Ele começou a listar todas as coisas que o novo escritório teria, e quando Ichizue perguntou do que ele estava falando, ele disse que queria continuar compartilhando um escritório com ela, mesmo depois que ela se tornasse uma artista de mangá. Artista. Ichizue não concordava com a ideia dele, mas também não tinha coragem de dizer não. No dia seguinte, durante a reunião com Mihori, Ito contou a ela que criou um personagem sem enredo usando-a como modelo, então ela deu-lhe um soco que o lançou pro outro lado da sala. Ito não conseguia entender por que ela estava tão irritada com ele, então ela apontou que usar sua falta de enredos como referência para seu personagem era desrespeitoso, justo quando ela estava preparada para enviá-lo para o além por que pequenos enredos importavam. Para fazê-la entender seu ponto de vista, ele perguntou qual era a parte mais importante de um mangá. Mihori disse que era a arte, a história e a originalidade. Então ele explicou que os seus pequenos melões eram tão únicos que mereciam ser mostrados ao mundo através de sua arte. Isso rendeu a ele um soco inspirado em Saitama, mas ele se manteve firme e disse a ela que introduzir o novo personagem atrairia uma nova base de fãs. Quem gostava de meninas sem enredo tanto quanto ele? Mihori tentou agir como se não gostasse do que ele disse e contou que estava envergonhada por ter um peito tão pequeno. Ito assegurou que não havia motivo para se envergonhar e disse que ela tinha uma vantagem sobre as meninas com seios grandes. Mihori perguntou qual era a vantagem e ele disse que ela poderia passar facilmente por espaços estreitos, o que a irritou, então ela o bateu. Na semana seguinte, Ito chamou as meninas para seu apartamento para convidá-las a ir às fontes termais com ele, porque ele tinha acabado de receber. Sana disse que não iria a lugar nenhum com ele, a menos que ele pagasse todas as despesas, e ele disse que estava preparado para isso. Todos ficaram surpresos porque sabiam que custaria muito levá-las para a viagem, mas ele garantiu que tinha condições de pagar. Naquele final de semana, eles arrumaram suas coisas e foram para o resort, onde deixaram a bagagem antes de irem para a praia. Na praia, Ito levou a surra de uma vida quando ficou muito animado por ver as garotas em seus trajes de banho. Como se isso não bastasse, esse saco ambulante de estupidez teve que abrir a boca e perguntar por que os planos da Sana de repente pareciam maiores do que o normal. Sana afirmou que tinham crescido, mas ele argumentou que até um cego poderia ver que ela estava usando enchimentos. Ichizue colocou a mão sobre a boca dele e disse para ele parar de falar, mas ele se recusou e até apontou que Mihori também estava usando enchimentos. Então, as meninas começaram a pisar na cabeça dele. Rina foi quem as convenceu a deixá-lo em paz e propôs que aproveitassem o tempo brincando ao sol. Todos concordaram e foram fazer coisas diferentes, mas Ito pegou sua câmera e começou a tirar fotografias do meninas. Enquanto ele tirava fotos de Ichizue, ela foi atingida por uma onda, mas ele não pensou em nada até ver a parte de cima do biquíni dela na areia ao lado dele. Ele a pegou justamente quando Ichizue o chamou do oceano e pediu que ele as trouxesse para ela. Imediatamente, ele pulou na água e nadou o mais rápido que pôde em direção a ela, parando apenas quando chegou mais perto. Então ele perguntou se ela o perdoaria se ele acidentalmente visse um vislumbre de seus melões ao entregar seu maiô para ela. Gritar com ele para olhar para o outro lado. Quando ela terminou de colocar, ela perguntou nervosamente se ele poderia ajudá-la a encontrar a parte de baixo, já que as ondas também a haviam levado. Perceber que ele havia perdido a chance de ver Ichizue completamente nua o fez gritar, então ele tentou se contentar olhando para seu traseiro, mas ela o obrigou a desviar o olhar. Ito pediu desculpas por seus olhos se desviarem e então tirou seu calção de banho para que ela pudesse vesti-lo, enquanto ele procurava a parte de baixo do biquíni dela, mas ela recusou. Enquanto eles discutiram, outra onda veio e levou seus shorts e a parte de cima do biquíni dela, deixando-os ali na água, esperando que alguém viesse encontrá-los. Mais tarde naquela noite, enquanto iam para o banho termal, a Shizu narrou sua aprovação para as garotas. Ela disse que tinha medo de que eles ficassem lá e agradeceu às garotas por virem em seu resgate. Quando chegaram à casa de banho, Ito tentou entrar com elas, mas Mihari o impediu na porta e perguntou por que ele estava seguindo elas. Ele apontou para a placa na parede enquanto explicava que era um banho misto, chocando as meninas que todas lhe deram um soco coletivo e o mandaram voando para fora da porta. Disseram que ele era um libertino degenerado por levá-las a um resort com apenas um banho misto só para ver seus fumantes sem armaduras. E ele, Ito argumentou que não havia nada de errado com homens e mulheres compartilharem banhos, e implorou para deixarem ele se juntar a elas, mas elas recusaram.
Ele tentou fazê-las sentir culpa para concordarem, lembrando que agora estava sem dinheiro porque as levou para o viagem. Ainda assim, eles recusaram. Então ele começou a implorar e ficou tão alto que um dos donos da pousada teve que intervir. Eles ainda estavam céticos sobre deixá-lo tomar banho com eles, então Rina sugeriu que eles vendassem ele. As meninas entraram no banho primeiro e já estavam relaxando na água quando Ito entrou. Como ele estava vendado e nenhuma delas foi gentil o suficiente para guiá-lo até a água, ele escorregou e caiu na água com um grande splash. Sua queda fez com que a toalha escorregasse da cintura dele, e as meninas se viram encarando sua espada desembainhada. Sana foi a primeira a se recuperar de sua exibição acidental, então tentou afogá-lo Ito tentou afastá-la, mas acabou pegando um dos seus seios por acidente. Sua venda também caiu, permitindo-lhe ver tudo o que a natureza dela oferecia. Sana ficou tão envergonhada que reagiu de forma primitiva, espancando-o furiosamente. Após o banho, eles se recolheram ao quarto e penduraram seus trajes de banho para secar antes de começarem a preparar para a cama. Quando Ito entrou no quarto, deu-lhe um pontapé na cara e perguntou por que ele queria passar a noite com elas. Ele admitiu que reservou apenas um quarto. Perfeito. Então ela o empurrou para fora, para a varanda e trancou a porta. Ito implorou para ela deixá-lo entrar, mas ela disse que não conseguiria dormir sabendo que um libertino culto como ele estava dormindo no mesmo quarto que ela. Em vez de assegurar que manteria as mãos longe, ele reclamou que não veria vislumbres das coxas e decote dela se ficasse do lado de fora. Então ela fechou as cortinas. Fechada. Isso fez começar a soluçar e quando as meninas ouviram, a Shizu propôs que o deixassem entrar novamente. Sana teve que sacudi-la enquanto perguntava se ela tinha perdido o juízo. E a Shizu disse que estava perfeitamente bem. Ela disse que mesmo que Ito fosse a pessoa de mente mais suja que conheciam, ele era covarde demais para fazer qualquer coisa com elas enquanto dormiam. Ela também lembrou que ele estava pagando pela viagem, então Mihari disse que não haveria problema em deixá-lo entrar. Sana não conseguia acreditar no que estavam dizendo e perguntou se a erva que tinham fumado mais cedo estava finalmente fazendo efeito. Disseram-lhe que não era o caso, e Rina a convenceu de que deixar Ito entrar não seria uma má ideia. Mihari então foi convidá-lo a voltar, mas o pegou aconchegado aos trajes de banho delas, então ela o espancou, novamente. Alguns dias após voltarem da viagem, a irmã de Ashizu, Saono, veio visitar e implorou a Ito para brincar com ela, mesmo que sua irmã lhe dissesse para ir embora. Casa. Ito disse que não se importava de passar tempo com ela, já que não estava ocupado, então Ashizu os deixou sozinhos enquanto ia fazer o jantar. Assim que ela saiu, Saono tirou um álbum de fotos da bolsa e começou a mostrar a Ito fotos de Ashizu quando criança. Em uma das fotos, Ashizu estava desenhando mangá, e Saono explicou que Ashizu desenhava mangá desde que estava na escola primária. No entanto, ela não achava que sua irmã tivesse talento suficiente para se tornar uma artista de mangá, porque ainda não havia publicado seu mangá. De repente, Ito sentiu a presença ameaçadora de Ashizu atrás deles, e antes que ele pudesse avisar Saono, Ashizu puxou o álbum de suas mãos. Saono reclamou que Ashizu não a deixara mostrar a Ito as melhores fotos do álbum, mas Ashizu a repreendeu por mostrar a ele o álbum. Em seguida, ela o levou para a cozinha e queimou-o até virar cinzas, garantindo que Saono nunca mais colocasse as mãos nele. Ito, sempre o dramático, caiu de joelhos e chorou pela perda das fotos que nunca viu. E Saono chamou a irmã de insensível. Ashizu não se importou com suas palavras e instruiu a irmã a ir tomar banho antes do jantar estar pronto para servir. Saono concordou alegremente em tomar banho e convidou Ito para se juntar a ela. Você está falando sério? Fazendo sua irmã protestar. A teimosa disse à irmã para não ficar nervosa e prometeu usar um maiô. No banheiro, enquanto Saono ajudava Ito a lavar as costas, ela decidiu confiar nele sobre seus preocupações. Ela admitiu que a razão pela qual veio foi para verificar como a Shizu estava, pois estava preocupada que sua irmã não estivesse bem. Ela disse que tinha visto uma pilha de manuscritos rejeitados no quarto de Ashizu e perguntou a Ito se ele já tinha lido algum dos manuscritos dela antes. Ito disse a ela que Ashizu se recusou a mostrá-los para ele, mas mencionou que estava ciente de que ela estava passando por dificuldades porque Mihari lhe havia contado. Saono disse que se Ashizu continuasse focando toda sua atenção e esforço no mangá, nunca se casaria. Ashizu pediu para não se preocupar com Ashizu porque ele tinha certeza de que ela teria sua grande chance em breve. Ele disse que ela era a pessoa mais forte que conhecia porque mesmo que seus manuscritos continuassem sendo rejeitados, ela não desistiu. Ashizu, que estava escutando a conversa, ficou surpresa com as palavras de Ito. Mas o que mais a chocou foi o que Saono disse a seguir. Sua irmã casamenteira e maluca disse a Ito que ele era um homem bom e por isso permitiria que ele realizasse atividades de fazer bebês com sua irmã. Ela sabia que sua irmã estava atrás da porta, então encorajou Ito a fazer sua mover. O tolo desesperado rapidamente saiu correndo do banheiro na esperança de entregar seu bonkin. Cupom, mas Ashizu o derrubou com sua colher antes que ele pudesse tocá-la. Após o jantar, eles levaram Saono para a estação de trem, e assim que ela entrou no trem, Ashizu soltou um suspiro de alívio. No dia seguinte, Mihari ficou para revisar o manuscrito de Ito para o seu último capítulo, e quando terminou, percebeu que havia perdido o último trem. A única outra opção dela era pegar um táxi, mas eles eram super caros e ela estava mais quebrada do que minha ex. Isso fez com que Ito sugerisse que ela passasse a noite em sua casa, então ela aceitou a oferta e prometeu quebrar o nariz dele se ele tentasse alguma coisa. Ela tomou banho primeiro e quando voltou para o quarto, Ito disse a ela que estava muito atraente. O elogio o deixou sem palavras, então quando ele se desculpou para ir tomar banho, ela se repreendeu por reagir daquela forma. No momento seguinte, o telefone tocou e ao ver que era sua mãe ligando, ela atendeu. Enquanto falava com a mãe, informou que passaria a noite na casa de Ito. Para sua surpresa, sua mãe ficou muito satisfeita ao ouvir isso e rapidamente encerrou a ligação para não atrapalhar seu tempo privado com o Ito. Antes de Ito voltar para o quarto, Mary tentou acalmar seu batimento, coração e lembrar a si mesma que Ito era a pessoa com quem passaria a noite. No entanto, estava muito nervosa e rapidamente entrou debaixo das cobertas quando ouviu o som do banheiro.
abrindo. Ela fingiu estar dormindo quando ele chamou seu nome, porque achou que não conseguiria encará-lo. De repente, alguém rastejou sobre seu cobertor e lambeu seu rosto. Pensando que fosse Ito, ela reagiu empurrando-o para fora. No entanto, quando o culpado rolou debaixo do cobertor, percebeu que era o gato de Ishizu e se desculpou. No dia seguinte, quando Sena apareceu para o trabalho, Ito tentou fazê-la usar um rosa, vestido. Sena recusou e tentou chutá-lo, mas escorregou e caiu, torcendo o tornozelo no processo. Quando ela começou a chorar, Ito entrou em pânico e sugeriu que fossem ao hospital. Sena disse a ele que não achava que conseguiria andar, então ele a carregou nas costas e saiu correndo de casa. Cerca de 1 hora depois, ele saiu do hospital com Sena ainda nas costas, mas desta vez o pé dela estava enfaixado. Enquanto ele caminhava, comentou como era irônico que o apelido dela fosse a super assistente, sendo ela uma pessoa tão pequena. Sena disse que era porque trabalhou muito para chegar onde estava e garantir que ninguém a menosprezasse. Ito disse que não o fariam e perguntou se ela queria se tornar uma artista de mangá no futuro. Ela disse a ele que não podia se tornar uma, pois não era boa em contar histórias, então ele a encorajou a continuar trabalhando duro em seus talentos artísticos. Quando chegaram ao prédio do apartamento dela, ela tentou agradecê-lo por ajudá-la, mas ele a interrompeu dizendo que era bom tocar suas pernas macias. Irritada com a exibição descarada de lascívia dele, Sena começou a se debater para descer de suas costas, mas ele insistiu em levá-la até o seu apartamento. Uma semana depois, Ishizu voltou à editora com outro manuscrito, e dessa vez, Mary pediu a Minano para revisar depois. Depois que ela apresentou Minano a Ishizu, Minano surpreendeu as duas garotas perguntando qual delas estava namorando Aito. Ambas responderam imediatamente dizendo que não namoravam perdedores como Ito, então ela não tocou mais no assunto. Depois de revisar o manuscrito, Mary perguntou o que ela achava sobre... Antes de dar sua opinião sobre o manuscrito, Minano perguntou a Ishizu até onde ela tinha ido com Ito, o que a surpreendeu. Quando ela não respondeu, Minano perguntou se Ito já tinha se aproveitado dela. Enredos. Ishizu admitiu que ele as tocou uma vez por acidente no dia em que ela voltou, então Minano perguntou se também poderia tocá-las. Ela tentou recusar, então Minano perguntou se Ito era o único que podia tocar nos enredos dela. A pergunta quase fez Ishizu perder a paciência sobre ela, mas mudou de ideia quando lembrou que Minano era a editora-chefe. Ela permitiu que a Loli, inspirada em anões, brincasse com seus hacks por um tempo e recusou firmemente quando ela perguntou se podia tirar seu sutiã. Quando Minano terminou de brincar com os melões de Ishizu, ela voltou para o seu lugar. Mas antes que pudesse falar, alguém veio informá-la que tinha uma reunião. Manami disse à pessoa que já ia, e então disse a Ishizu que o novo manuscrito estava melhor que o anterior. Mais tarde naquele dia, quando Ishizu chegou na casa de Ito, ela recebeu o choque de sua vida, porque o encontrou vestido com roupa íntima feminina. Como ela não era uma pessoa curiosa, fingiu que não o tinha visto e foi até sua mesa para começar a trabalhar. Ito não conseguia lidar com o silêncio dela, então implorou para que ela dissesse algo sobre sua escolha de roupa. Ishizu admitiu que não tinha feito comentários ou perguntas porque presumiu que ele estava explorando sua identidade. Ito jurou que não era esse o caso, mas antes que pudesse se explicar, Sena e Hina entraram. Sena estava demasiado atordoada para falar e Hina sorriu docemente ao perguntar se ele tinha desbloqueado uma nova fantasia suja. Ito explicou que só colocou a roupa interior porque achou que se vestir como uma menina o ajudaria a entender melhor as meninas, e assim ele poderia melhorar sua mangá. Ishizu disse a ele que, quaisquer que fossem suas razões, vê-lo com roupa íntima feminina a fazia querer explodir seus miolos. Ela também o aconselhou a depilar as pernas caso ele quisesse abraçar o arco-íris, estilo de vida. Hina acrescentou que ele precisava de uma peruca e roupas adequadas, e antes que ele pudesse perguntar por quê, ela o levou para o banheiro. Ela depilou todo o seu corpo, passou alguma maquiagem nele, deu-lhe um vestido e completou o visual com uma peruca. Quando ela terminou a transformação, Ito girou alegremente pela sala como se fosse a Cinderela a caminho do Bola. Ela então lhe disse que para entender as mulheres, ele tinha que se comprometer totalmente com o papel, agindo e falando como uma verdadeira mulheres. Ito levou o conselho dela a sério, e pelo resto do dia, ele só falou e agiu como uma dama. Hina achou que ele estava fazendo um trabalho maravilhoso, mas Ishizu estava preparada para deixar o emprego se ele não voltasse ao normal. Durante a pausa para o chá, Ito admitiu que não tinha certeza se algum dia compreenderia realmente mulheres. Hina assegurou-lhe que se ele colocasse o coração na tarefa em mãos, conseguiria, e ele agradeceu por isso. Cansada de observá-lo, Sena pediu a Ito que desse outra tarefa, então ele voltou à sua mesa para preparar algo para ela fazer. Enquanto esperava por ele, Sena adormeceu. Então ele foi sentar-se ao lado dela e começou a brincar com o cabelo dela, enquanto dizia a Hina que ela parecia tranquila. No seu estado sonolento, Sena murmurou as palavras mamãe e leite. Então Ito tirou o vestido e tentou alimentá-la. Ishizu tentou detê-lo, mas ele argumentou que nunca saberia o que significava ser mulher se não completasse a única coisa que ligava uma mãe ao seu filho. Eventualmente, ele se libertou do aperto de Ishizu e seguiu adiante com seu plano insano de alimentar Sena. Enquanto ela sugava seus botões secos, Ito se iludiu, acreditando que era uma verdadeira mãe. Ele provavelmente teria continuado com suas ilusões se Sena não tivesse acordado e espancado ele. Poucos dias após esse infeliz incidente, Mary repreendeu Ito por estar atrasado com seus manuscritos, pois passava mais tempo jogando do que trabalhando. Antes de sair, ela disse que voltaria em 3 dias e ameaçou cortar suas joias da coroa se o manuscrito não estivesse terminado até lá. Assim que ela fechou a porta atrás de si, Ishizu disse a ele que se fosse sua editora, teria pedido a outra pessoa para assumir. Ito perguntou a que tipo de pessoa ela estava se referindo, e ela disse alguém musculoso e intimidador, o que o assustou. 3 dias depois, quando Mary chegou, Ito apresentou a ela o manuscrito completo e o storyboard para o próximo. Nas semanas que se seguiram, Ito cumpriu todos os prazos e chegou a criar storyboards para os capítulos futuros. Mihari estava satisfeita que ele finalmente estava trabalhando duro, mas ela também estava preocupada porque ele parecia que não precisava fazer teste para conseguir um papel como um zumbi em The Walking. Morto. Quando ela perguntou a Ichizue por que ele estava daquele jeito, Ichizue disse que tinha medo de que ela o passasse para um musculoso. Cara, como ela se sentia culpada, ela se aproximou dele e colocou a mão em sua cabeça enquanto assegurava que nunca deixaria de ser sua editora. Ouvir essas palavras foi o suficiente para Ito se recuperar, e ele agradeceu por estar com ele até o fim. Mihari também disse que ele poderia jogar seu jogo sempre que quisesse, mas insistiu para que jogasse apenas por uma hora. Ito implorou para ela aumentar para 9 horas, mas ela recusou e os dois acabaram discutindo sobre quanto tempo Ito precisava para jogar. Algumas semanas depois, Ito e Mihari participaram do jantar de reencontro da escola.
festa e uma de suas antigas colegas de classe perguntou a Mihari se ela estava namorando Ito. Mihari disse que preferia beijar o Barba Negra do que namorar Ito, mas a garota continuou insistindo que eles ficariam bem juntos. Ela disse que Mihari era completamente apaixonada por Ito na época da escola, e mesmo que Mihari negasse, ela se recusava a acreditar para ela. Quando ela parou de provocá-la, perguntou a Mihari se ela cortou o cabelo porque Ito a rejeitou. Mihari disse que não era o caso, e explicou as coisas que levaram ao seu grande corte. Quando ela começou a trabalhar com Ito, ele estava muito feliz, e insistia em chamá-la de Mihari-chan. Toda vez que ela ia à casa dele para supervisioná-lo enquanto trabalhava, ele dizia coisas como que sua beleza o distraía, ou mencionava que ela parecia... Bom, um dia ele comprou algumas calcinhas e tentou fazer com que ela aceitasse como um presente porque ele tinha certeza de que elas eram encaixe perfeito. Suas ações só conseguiram deixá-la confusa, pois ela não tinha certeza se ele estava sendo gentil porque gostava dela ou porque queria enganá-la para uma sessão intensa de exercícios. A única maneira de confirmar suas verdadeiras intenções era falar diretamente com ele, então ela o chamou e pediu para se encontrarem em um café. No café, ela nervosamente tentou perguntar se ele gostava dela como amiga ou como uma mulher, mas ficou nervosa quando ele se aproximou dela. Sem pensar, ela agarrou a cabeça dele e bateu-a na mesa antes de perguntar algo. Pergunta. E tu conseguiu dizer a ela que gostava dela mais do que como amiga antes de desmaiar. E Mihari, vermelha de vergonha, pediu ao corpo inconsciente dele para lhe dar tempo para pensar. Alguns dias depois, ela ainda estava contemplando sua decisão e decidiu avaliar os prós e contras. Ela sabia que Ito era um cara realmente bom, mas sua natureza culta não era algo que ela tinha certeza de que poderia ignorar. Enquanto ela ainda estava... Depois de pensar bem, Minano ligou para perguntar quando o manuscrito de Ito ficaria pronto. Mihari disse que ele terminaria antes do prazo, mas Minano não confiava na competência de Ito, então instruiu Mihari a supervisioná-lo até que ele terminasse o manuscrito. Isso significava que ela teria que ficar na casa dele para garantir que ele terminasse a tempo. A ideia de ficar sozinha com Ito em seu apartamento fez Mihari se perder em pensamentos. No entanto, ela decidiu manter as coisas entre eles o mais profissional possível e foi escolher as roupas de que precisava. Mesmo que ela tentasse se convencer de que ficar no apartamento de Ito significava nada, Mihari passou quase 5 horas experimentando diferentes roupas. Quando finalmente escolheu uma, percebeu que estava agindo como uma adolescente nervosa prestes a ir ao seu primeiro encontro. Ela também percebeu que tinha perdido muito tempo escolhendo uma roupa e rapidamente saiu correndo para a casa de Ito. Quando chegou, encontrou Ito sentado à sua mesa, pairando entre a vida e a morte. Então ela perguntou o que tinha. Acontecido, ele explicou fraquinho que não havia dormido por 3 dias porque queria cumprir o prazo. Mihari sentiu-se mal por ele, mas prometeu acordá-lo se ele adormecesse enquanto trabalhando. E depois de assisti-lo trabalhar por um tempo, ela se sentiu envergonhada por ter exagerado antes. Ela então foi ao banheiro trocar de roupa e assim que tirou a camisa, Ito bateu na porta. Ele implorou para que ela o deixasse entrar e uma Mihari nervosa perguntou por que ele queria tanto entrar. Ele disse que precisava dar uma olhada, fazendo-a se perguntar se ele queria vê-la em sua roupa íntima. Ela não queria deixá-lo entrar porque tinha medo de que ele ficasse decepcionado e perdesse o interesse por ela quando visse seus seios arrepiados. Peito. No entanto, ela estava determinada a superar os momentos embaraçosos, então pediu para ele entrar, na esperança de que as coisas pudessem voltar ao normal entre eles depois que ele a visse. Quando Ito entrou no banheiro, ele nem sequer olhou para ela enquanto remexia no cesto de roupa suja em busca de uma de suas referências. Calcinha. Só quando ele se virou para sair é que percebeu que Mihari não estava colocando a camisa. O novato desajeitado perguntou por que ela estava sem camisa, mas Mihari estava muito envergonhada para responder, então ela o socou no rosto. 3 dias depois, Ito completou o manuscrito e, enquanto Mihari começava a empacotá-los, ela disse a si mesma que havia exagerado por causa da confissão dele no café. Ela concluiu que eles não eram compatíveis e estava preparada para que as coisas voltassem ao normal entre arruinados. Assim que terminou de organizar o manuscrito, tentou colocá-lo na mesa, mas acidentalmente derramou tinta por todo ele. Após verificar o dano, Ito descobriu que mais da metade dos roteiros estavam arruinados. Mihari imediatamente ligou para Minano para ver se ela conseguiria uma extensão do prazo para Ito, mas Minano disse que o manuscrito tinha que ser entregue no dia seguinte. Dominada pela culpa, ela disse a Ito que assumiria a responsabilidade pelo ocorrido demitindo-se, e prometeu que seus erros não afetariam a serialização dele. Em vez de tentar convencê-la do contrário, Ito voltou para sua mesa e começou a desenhar. Mihari tentou detê-lo, mas ele a assegurou que conseguia fazer isso. Então, ela passou a noite inteira vigiando-o. A única coisa que mantinha Ito acordado e funcionando eram as bebidas energéticas que ele bebia como água. Em um certo momento ele caiu da cadeira, então Mihari o ajudou a se levantar e implorou para ele não continuar. Ela ameaçou nocauteá-lo se ele insistisse em continuar seu trabalho e culpou a si mesma pelo que aconteceu. Ito disse a ela que não estava zangado e pediu para que ela tivesse fé nele. Então ela fez. Quando a manhã chegou, Ito terminou o manuscrito e, enquanto ele dormia, Mihari o enviou para a editora. Alguns dias depois, quando ela veio ver Ito, ele ficou surpreso ao ver que ela tinha cortado o cabelo. Ela disse que era uma forma de se lembrar de nunca se distrair no trabalho. Novamente, Ito não entendeu sobre o que ela estava falando, mas ele disse que ela estava linda e não ouviu o resto do que ela disse. A última coisa que Mihari pediu foi que ele lhe desse tempo para se tornar uma editora de sucesso antes de responder a sua confissão. No presente, Ito e Mihari estavam voltando para casa juntos, e Ito estava um pouco triste porque a maioria de seus colegas de classe estava casados. Ao começar a chorar sobre como sua vida de solteiro era triste, Mihari prometeu casar-se com ele se ainda estivesse solteiro em 10 anos, o que o deixou feliz. Alguns dias depois, Ito acompanhou Sana ao shopping para comprar alguns suprimentos, e após efetuarem a compra, caminharam até o elevador. Antes do elevador chegar, Sana sentiu vontade de urinar, mas decidiu ir ao banheiro quando chegassem ao andar que pretendiam ir. Infelizmente, o universo tinha outros planos porque o elevador parou logo após começar a se mover. Ito ligou para a manutenção e eles disseram que levaria de 2 a 3 horas para o elevador voltar a funcionar. Sana não ficou feliz com essa informação porque ela teria molhado as calças antes disso acontecer. Ito percebeu que ela estava agindo de forma estranha, então perguntou o que estava acontecendo, mas ela se recusou a contar qualquer coisa e se virou de ele. Isso fez pensar que ela não gostava da ideia de ficar presa no elevador com ele, então ele perguntou se era esse o caso. Sana disse que sua situação atual não tinha nada a ver com ele, mas ele insistiu para ela explicar as coisas. Timidamente, ela admitiu que precisava ir ao banheiro e Ito soltou
soltou um suspiro de alívio. Ele então tirou uma garrafa plástica vazia, que propôs que ela usasse como um banheiro improvisado. Sana disse que de jeito nenhum faria suas necessidades na frente de um cara, mas tudo que o idiota ouviu foi que ela o considerava um homem. Sana gritou pra ele parar de se animar com algo tão estúpido quanto aquilo, e então voltou a segurar sua... fazer xixi. Ito entendeu o dilema dela, então ele a abraçou e disse que iria acompanhá-la porque não queria que ela se sentisse envergonhada. Sana empurrou o idiota pra longe e caiu no chão, onde decidiu que não se envergonharia na frente de Ito. Ela puxou seu chicote e disse a Ito que precisava se livrar dele para manter sua dignidade intacta. Ito disse a ela que estava preparado para morrer se isso a fizesse sentir-se melhor com a situação. Isso fez com que Sana jogasse seu chicote fora e começasse a chorar em seus braços até que ele lhe deu garrafa. Ele prometeu segurá-la até que ela terminasse seu negócio, então ela tirou a calcinha e se sentou de costas para ele. Como ainda se sentia envergonhada, não conseguiu fazê-lo, mas Ito começou a sussurrar palavras de incentivo em seu ouvido. Justamente quando estava prestes a deixar escapar porque não conseguia mais segurar, as portas do elevador se abriram. Além do homem da manutenção que perguntou se estavam fazendo, certo, a Shizui também estava lá, e ela ficou surpresa ao ver os dois. Sana tentou explicar por que estava em uma posição tão comprometedora, mas Ito lembrou-a de que ela precisava ir ao banheiro, então ela se apressou. Dias depois, Ito estava em outra maratona de desenhos porque precisava entregar seu manuscrito no próximo dia. Assim como nas suas maratonas de desenho anteriores, ele parecia meio morto, mas insistiu que Rena fosse pra casa, pois já estava ficando tarde. Rena disse que não iria embora, e então tirou o vestido para revelar a roupa de coelhinha que estava usando por baixo. Ela disse que iria animá-lo enquanto ele trabalhava, e Ito disse que ela parecia bem. No entanto, ele expressou sua preocupação com o fato de ela se recusar a descansar, e ela assegurou que ficaria bem. Quando ele tentou insistir para que ela fizesse uma pausa, ela perguntou se ele queria que ela fosse embora, porque a roupa dela não o deixava animado. Ito jurou que sim, e como se fosse programado, ele começou a sangrar pelo nariz porque os airbags dela estavam tão próximos de seu rosto. À medida que a noite avançava, Ito trabalhava no manuscrito e Rina o animava. Sempre que ele se cansava, ela o recarregava, abraçando ou pressionando seus enredos contra o seu lado. Todas essas coisas faziam-no sangrar pelo nariz, mas também o deixavam sentindo-se motivado. Eventualmente, depois de uma longa noite de abraços, bebidas energéticas e desenhos, Ito terminou o manuscrito e entregou-o a Rina antes de desmaiar de exaustão. Rina então o colocou em seu futon e foi ao supermercado comprar algumas coisas para preparar uma refeição para Ito. Mesmo estando cansada, a ideia de Ito elogiando sua comida a incentivou a preparar a refeição. Quando terminou, arrumou a mesa e, em vez de acordar Ito, colocou a cabeça dele em seu colo. Enquanto acariciava o cabelo dele, Ito dormindo riu, e como estava sonhando em apalpar ela, ele mexeu a mão e agarrou um hack para si. No momento seguinte, Mahori entrou, perguntando se o manuscrito estava pronto para ser pego. Ito ainda estava dormindo, então quando ele se afastou de Rina, a mão que segurava a trama puxou a camisa dela, expondo seu peito para Mahori. Como Mahori era do tipo que agia primeiro e nunca fazia perguntas, de garota, ela deu um soco no rosto de Ito ainda dormindo. Na semana seguinte, Ishizu foi pega pela chuva, então correu até a loja de conveniência mais próxima e comprou um guarda-chuva para si. Enquanto ela estava do lado de fora da loja, resmungando sobre a súbita chuva forte, Ito correu até ela segurando um guarda-chuva. Ele disse que veio buscá-la, e Ishizu disse a ele que já havia comprado um guarda-chuva. De coração partido, Ito caiu de joelhos e lamentou o fato de que não poderia realizar seu sonho de compartilhar um guarda-chuva com... Enquanto eles caminhavam para a casa dele, Ishizu percebeu que ele ainda parecia deprimido, então perguntou por que ele gastava tanta energia em coisas inúteis. Ito argumentou que compartilhar um guarda-chuva com uma garota não era inútil, e jurou que era o sonho de todo rapaz. Ele chegou até a explicar todos os benefícios de compartilhar um guarda-chuva, mas Ishizu disse que ele parecia um apaixonado. Adolescente, isso fez com que ele perguntasse se ela já tinha compartilhado um guarda-chuva com um cara antes, e ela disse que não. Ito ficou satisfeito com a resposta dela e disse que eles eram parecidos, mas ela pediu que ele nunca comparasse com ele. Ela disse que a razão pela qual nunca compartilhou um guarda-chuva com um rapaz foi porque ela não queria. Quando revelou que já havia sido convidada para sair por muitos rapazes, Ito implorou para que ela lhe dissesse se ela já tinha tido um namorado, e Ishizu se recusou a contar pra ele. Então ele se ajoelhou no meio da rua e continuou implorando. As ações dele chamaram a atenção das pessoas ao redor, então Ishizu decidiu contar o que ele queria saber para salvá-los do constrangimento. Ela admitiu que nunca tinha namorado ninguém antes porque estava sempre ocupada com seu mangá. Quando ela acrescentou que ele era a primeira pessoa a quem tinha contado sobre sua vida amorosa inexistente, história, Ito ficou radiante. Ele disse a ela que estava feliz por ter um segredo que podia compartilhar apenas com ela, e prometeu contar a ela tudo o que quisesse saber sobre ele em troca. Ishizu disse a ele que a única coisa que estava interessada em saber dele era sobre mangá, o que o deixou desapontado. Ele esperava que ela quisesse saber algo sobre ele, mas Ishizu deixou claro que não estava interessada. Mais tarde naquela semana, Mahori veio buscar o manuscrito do último capítulo como de costume, mas Ito começou a agir de forma estranha. Ele falou sobre como todas as coisas boas sempre chegam ao fim e disse que se sentia triste sabendo que seu manga também chegaria ao fim um dia. Mahori disse a ele para não ficar sentimental e apontou que seu mangá tinha potencial suficiente para um dia superar os 3 grandes. Ito sabia que isso era uma grande mentira e disse isso enquanto explicava todos os diferentes motivos que seus leitores poderiam ter para abandonar seu mangá. Enquanto falava, caiu de joelhos e disse que ela também havia mudado. Mahori presumiu que o medo dele de que ela o passasse para outro editor tinha voltado, então ela o tranquilizou dizendo que não iria deixá-lo. Ela também disse que não mudaria, mas Ito jurou que ela tinha mudado, então ela perguntou sobre o que ele estava falando, e ele disse que os enredos dela haviam crescido. Menino, Mahori ficou tão chocada que correu para o banheiro, tirou a roupa e mediu o peito. Quando ela voltou, disse a ele que ele estava certo e afirmou que suas tramas tinham crescido 2 milímetros. Então ela começou a comemorar, sentindo-se esperançosa, que continuaria crescendo e que ela não seria mais conhecida como uma loli subdesenvolvida. Ito, por outro lado, chorou e disse que não gostava da ideia de ela ter enredos maiores. Ele disse que se ela ficasse com um par de jarras maior, não seria a mesma pessoa que ele conhecia há anos. Mahori explicou a sua amiga cabeçuda que passar por mudanças físicas não significava que sua personalidade mudaria também. Ela também acrescentou que as chances de seu peito crescer para algo além de um tamanho A eram muito pequenas. Feliz com o que ela disse, Ito começou a festejar e Mahori se juntou a ele porque sua felicidade era contagiante. Mais tarde,
Naquela noite, uma Sana bêbada apareceu na porta dele, e comparada à sua versão usualmente maldosa, a Sana bêbada era um anjo. Ela ofereceu a Ito uma caixa de chocolates e disse que veio especificamente para compartilhá-los com ele. Assim que Ito agradeceu por ela ser tão atenciosa, ela avistou alguns gatos e correu até eles. Enquanto ela os cobria de beijos e abraços, Ito explicou que eles pertenciam ao seu vizinho e que ele estava cuidando deles por enquanto. Quando ele se aproximou dela, ajoelhou-se e começou a acariciar seu cabelo, mas Sana pediu que parasse, dizendo que não era uma criança. Ela disse que já era suficientemente grande para tomar banho sozinha e disse que provaria banhando todos os gatos. Antes que ele pudesse detê-la, ela começou a tirar sua roupa, então Ito encarregou o gato de Shizu de cobrir suas partes íntimas com o corpo dele. Em seguida, ela reuniu os outros gatos para levá-los ao banheiro para dar banho neles. Ito tentou avisar que seria complicado, já que os gatos não gostavam de tomar banho, mas Sana assegurou que poderia lidar com isso. A imitadora de Selena Kyle então entrou no banheiro e tentou fazer o melhor para deixá-los limpos. Infelizmente, os gatos não colaboraram, e quando ela tentou forçá-los a entrar na banheira, escorregou e caiu. Ito, que estava ouvindo do lado de fora da porta do banheiro, chamou por ela. Ele pediu para ela não desistir, e isso foi suficiente para motivar Sana, então ela se levantou e completou sua tarefa. Quando terminou de dar banho nos gatos, Ito elogiou-a pelo bom trabalho e disse que estava orgulhoso dela. Isso a deixou tão feliz que ela pulou em seus braços para um abraço. Dias depois, enquanto trabalhava em outro manuscrito, Ito ouviu o suspiro de Ashizu, então ele perguntou o que estava acontecendo. Ashizu explicou que ela submeteu outro manuscrito para Mihari, mas tinha sido rejeitado. Ela disse a ele que Mihari gostou da história, mas sentiu que algo estava faltando, então ela estava tentando descobrir o que era. Ito pensou sobre isso por um tempo e disse que ela precisava saber mais sobre si mesma. Ele explicou que sempre que estava em uma encruzilhada e não sabia o que fazer, se perguntou que tipo de situação combinaria mais com sua história. Normalmente ele teria que escolher entre cenas de calcinha e quais ângulos combinariam melhor com o que ele queria. Ashizu apontou que todas as coisas que ele listou apenas provavam que ele não era nada além de um pervertido repugnante. Ito argumentou que não estava tentando ostentar seus desejos estranhos e disse que queria que ela entendesse o que ele queria dizer com saber mais sobre si mesma. Ele disse a ela que explorando seus desejos, gostos e desgostos, ela poderia trazer singularidade à sua mangá. Usando seu amor por mascotes como exemplo, ele perguntou o que ela gostaria de fazer com eles se fossem real. Ashizu disse que gostaria de brincar com eles e contou-lhe que, em um dos seus manuscritos anteriormente rejeitados, tinha personagens mascotes lutando contra o mal. No entanto, agora que ele mencionou adicionar sua singularidade ao seu mangá, percebeu que o manuscrito tinha sido rejeitado porque não combinava com sua personalidade. Ashizu então perguntou a Ito se seria uma grande ideia escrever uma história sobre ter personagens mascotes divertidos. Ele disse que não era porque nenhum dos personagens de mascote que ela gostava era normal, o que a deixou chocada. Quando percebeu que ela estava prestes a começar a emburrar, perguntou se havia algo que ela já quis fazer com ele. Ashizu disse a ele que, se pudesse, nunca teria nada a ver com ele. Ito ficou chocado, mas rapidamente se recuperou e perguntou se ela gostaria de provocá-lo. Ashizu olhou para o louco depravado diante dela, perguntando-se o quão louco ele era. Mas no final, ela concordou em provocá-lo. Ela nem lhe deu tempo para se preparar antes de mudar de postura. Ito tentou falar, mas ela o atingiu com um olhar tão mortal que ele ficou com tanto medo que caiu no chão enquanto ela lhe dizia para não falar sem permissão. Ela perguntou se ele não tinha vergonha de si mesmo, já que tudo o que ele fazia era agir como um homem lascivo. Sem lhe dar a chance de responder, ela disse que sabia que ele passava os dias olhando para os seios e pernas dela, tentando desesperadamente imaginar que tipo de calcinha ela estava usando. Ito não conseguia dizer uma palavra, porque sabia que ela estava dizendo a verdade, mas ela o fez admitir que estava certa, prometendo mostrar-lhe a calcinha se ele o fizesse. No entanto, ela não fez isso e continuou com sua agressão verbal sobre o quão nojento era o comportamento dele. Assim que Ito admitiu que era tudo o que ela disse, e mais ainda, Mihari entrou na sala. Ashizu ficou chocada ao vê-la e tentou explicar o que estava acontecendo, mas Mihari disse que não era de julgar os desejos ocultos dos outros. Naquela noite, Ashizu decidiu considerar a sugestão anterior de Ito e criou um novo mangá sobre uma assistente que intimidava seu chefe inútil. Quando ela terminou de escrevê-lo, ela levou para o trabalho e mostrou o manuscrito a Mihari quando ela veio visitar mais tarde naquele dia. Mihari examinou o manuscrito e disse que era bom o suficiente para submeter para o próximo Hulk prêmios. Isso deixou a Ashizu animada. Então ela perguntou se era bom o suficiente para estrear como mangaka, e Mihari disse que não. No entanto, ela disse para não perder a fé, pois o manuscrito ainda poderia receber o prêmio Grandes Esperanças. Ito então sugeriu que Ashizu refizesse toda a história para melhorar suas chances de ganhar. Mihari disse que mesmo que ela ganhasse, não poderia se encontrar, porque o prazo para a submissão do prêmio era em uma semana. Ito disse que Ashizu poderia cumprir o prazo, porque sabia o quanto ela queria estrear como artista de mangá. Ele também prometeu ajudá-la. Então Ashizu aceitou a oferta dele e agradeceu. Mihari ficou surpresa que ela estivesse disposta a assumir uma tarefa tão tediosa, mas Ashizu estava determinada a completar. Logo após a reunião, ela começou a trabalhar, e assim como ele prometeu, Ito ficou ao lado dela dizendo-lhe o que fazer. Foi um pouco intenso e exagerou nos gritos, mas Ashizu não se importou e continuou. Desenho. Quando ela terminou o primeiro rascunho, pediu a ele para ler e dizer o que achava da história. Ito disse que faltava algo, porque não sentia a mesma emoção e entusiasmo que sentiu quando ela estava provocando ele. Sugeriu que ela tornasse a história tão intensa quanto a atuação dela naquele dia, e Ashizu levou suas palavras a sério. Continuaram trabalhando sem parar pelo resto da semana, e quando Mihari veio ver como estavam, Ashizu pediu a opinião dela. Opiniões. Mihari deu a ela algumas dicas, após o que voltou sua atenção para Ito. Ela perguntou se ele estava trabalhando em seu manuscrito, e ele disse que o manuscrito de Asho era mais importante. Na noite anterior ao prazo de entrega, ele ficou acordado com Ashizu para trabalhar no manuscrito. Quando a manhã chegou, uma cansada Ashizu entregou o manuscrito completo para Mihari, que a elogiou por um trabalho bem feito. Ela também aconselhou Ashizu a relaxar até que os resultados fossem anunciados em alguns dias. Depois que ela saiu, Ashizu virou-se para falar com Ito, mas o encontrou desmaiado perto de sua mesa murmurando palavras enquanto dormia. Exatamente uma semana depois de terem submetido o manuscrito, Ashizu e Ito esperaram pelo anúncio dos resultados. Enquanto Ashizu estava calma como uma pomba, Ito continuava rolando como uma criança mimada, fazendo uma birra. Quando ela pediu para ele relaxar, Ito disse que não podia fazer isso, porque não queria que ela o odiasse se ela não ganhou. Ashizu disse a ele que nunca poderia odiá-lo, porque ele foi quem
quem lhe deu a ideia para o mangá e até a ajudou a melhorar. Ela disse que, independentemente do resultado da competição, seria eternamente grata a ele. Nesse momento, Mihari ligou, então a Shizu atendeu o telefone e perguntou quais eram os resultados. Mihari disse que ela havia ganhado, mas que o mangá era muito gráfico e erótico para ser publicado em uma revista. Ao ouvir essas palavras, a Shizu ficou arrasada e destruiu qualquer esperança que ela tinha de se tornar uma artista de mangá. Mais tarde naquela noite, enquanto a Shizu e Ito estavam sentados do lado de fora, assistindo a um show de fogos de artifício, a Shizu expressou sua tristeza por não ter conseguido seu estreia. Ela disse que se quisesse atenuar as cenas para maiores de 18 anos e reescrever a história, perderia sua singularidade. Em vez de simpatizar com ela, o idiota conhecido como Ito perguntou se ela se casaria com ele caso não conseguisse se tornar uma artista de manga. A Shizu nem sequer fingiu pensar antes de dizer não, então ele mudou a pergunta e perguntou se ela continuaria sendo sua assistente. Ela disse que não tinha problema com isso, já que poderia aprender muito com ele. Isso deixou Ito feliz, e enquanto ela o observava fazendo uma dancinha feliz, enquanto Shizu perguntava por que ele nunca tentou elevá-la. Ito disse a ela que era porque ele gostava de como as coisas estavam entre eles e disse que desejava que permanecesse assim por muito tempo. Dias depois, Eito, as meninas e Sonono estavam todos reunidos na casa dele, e Sonono perguntou a Eito se ele sabia o motivo pelo qual sua irmã possuía algumas provocantes. Roupa íntima. Para garantir que ele entendesse o que ela queria dizer, ela tirou a que tinha na sua bolsa e mostrou a ele enquanto Shizu rapidamente pegou de volta a sua roupa íntima. Mas isso não impediu Eito de dar uma resposta a Sonono para a pergunta dela. Ele explicou que a roupa íntima de uma pessoa reflete sua verdadeira natureza, então Sonono perguntou se isso significava que Shizu era uma enrustida esquisita, e Shizu mandou a irmã calar a boca e disse que tinha muita roupa íntima modesta, então Sonono quis saber o que isso significava. Eito disse que a coleção de Shizu provava que ela era uma pessoa pura e inocente que ocasionalmente cedia aos seus desejos mais profundos. De repente, a porta foi arrombada e Minano perguntou qual era a verdadeira natureza de uma pessoa que não usava roupa íntima. Eito disse que esse tipo de pessoa não era contido pelos valores da sociedade. Ele então se virou pra Mihari e disse que, como ela tinha muitas calcinhas listradas, sua verdadeira natureza era de uma hardcore. Tsundere que tinha muito a esconder. Mihari não negou, mas disse que se sentiu insultada pela impressão que ele tinha dela e que Shizu lhe disse que entendia como ela se sentia. Sonono foi a próxima pessoa a ter uma leitura de caráter baseada em sua calcinhas. Eito disse que ela era o tipo de garota que usava calcinhas com estampas de ursos, mas ela negou e disse pra ele parar de espalhar mentiras. Sonono então perguntou a Eito que tipo de roupa íntima ele usava, e mesmo em pânico, ele garantiu a ela que eram normais. As garotas não. Acreditaram nele, então o seguraram e permitiram que Shizu abrisse o zíper das calças para que pudessem ver sua cueca por si mesmos. Rina foi a única que não participou em segurar Eito, então tentou impedir Shizu de expor sua roupa íntima. Infelizmente, ela escorregou e empurrou o rosto de Shizu em cima da virilha de Eito. Público. O que deixou todos em choque. Quando Shizu se levantou, ela implorou pela morte, mas ninguém além de Mihari prestou atenção nela, pois todos estavam focados na cueca branca do Eito. Isso é tudo pro vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe-nos saber comentando SIMP. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.